Positivo? Não. Positivismo. Vamos falar sobre positivismo. Mas antes, não esqueça, se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhá-lo, deixar o seu like, o seu joinha e acionar lá o sininho para você receber as notificações, tá bom? Positivismo foi um movimento filosófico que surgiu no final do século XIX na França, e quem difundiu essa ideia, por assim dizer, quem divulgou, quem falou muito sobre ela foi o Comte, né? Auguste Comte. E muito interessante que ele diz o seguinte, que o conhecimento científico é o único que deveria ser reconhecido como conhecimento verdadeiro. Então, ele tira de campo toda essa ideia teológica, não é, que Deus fez todas as coisas, essa coisa de esse abstracionismo. Ele fala, não, tem que ser comprovado. O positivismo é isso. E é muito interessante essa ideia, porque a ciência ela trabalha dessa maneira, o cientista trabalha dessa forma. O meu filho é cientista, a gente conversa muito sobre isso. Ele diz, pai, são fatos. Esses fatos têm que ser verificados na prática, não é? Na realidade, como é que essas coisas acontecem? E Auguste Comte ele faz escola, né? Um francês, um filósofo, e isso é difundido pelo mundo inteiro, até, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver na minha colinha, ele fala uma coisa muito interessante sobre o lema, não é? Ele fala sobre o lema da nossa bandeira nacional. Não, o lema da bandeira nacional é que foi inspirado, que foi tirado de uma frase do Kant, quando ele diz assim, amor como princípio, ordem como base, e progresso como objetivo. De novo, olha que legal. Kant dizia, amor como princípio, ordem como base, progresso como objetivo. A partir daí, então, né, foi copiado ordem e progresso na nossa bandeira, como lema na nossa bandeira nacional, muito apropriado, por sinal, eu particularmente gosto muito. Acho que as coisas acontecem ou devem acontecer de forma ordenada, organizadas, né, para que se tenha sucesso. Isso pressupõe planejamento, idealização, enfim, estabelecimento de objetivos, metas e etc, para que se possa progredir, né? Já falamos sobre isso aqui também. Que é diferente, viu, pessoal? Que é diferente lá do positivismo jurídico. Meus alunos vão ficar preocupados com isso, porque lá é outra situação. Positivismo jurídico é aquela coisa, sem querer dar aula disso aqui, é aquela coisa do direito posto, do direito legislado pelo Estado. Obviamente, somente o Estado legisla. Tá? Então, positivismo jurídico não tem nada a ver com esse positivismo que nós estamos falando aqui, que diz respeito a conhecimento técnico. A ideia do pensamento positivista, lá do Comte, ele foi centralizado em sete termos e significados. Então, primeiro ele diz o seguinte, tem que ser algo real, palpável, no sentido de existência física, tem que ser útil. Esse é o segundo termo, não é? que o Comte coloca. Tem que ser útil. Qual a utilidade? Fé. Qual a utilidade da fé? Não dá para discutir aqui, né, pessoal? No pensamento kantiano, não dá. Tem que ser algo certo. Eu vejo uma árvore, eu não confundo a árvore com um gato. É algo certo.
é certo. Isso que a gente está vendo aqui atrás são livros, não são garrafas. Percebem? Certo. É certeza, tem que ser preciso, preciso. Livro, ele tem capa, ele tem folhas, tem escritos, desenhos, alguns, não é? A árvore tem galhos, folhas, raízes, caule. Percebem? Relativo, tem algo a ver com real, mas relativo à natureza, por exemplo, não é? Nesse sentido, orgânico, simpático, no sentido de coisas que efetivamente impressionam. E quando o Comte escreve, em 1855, ele escreve uma obra e que difunde pela primeira vez o positivismo. Ele descreve a lei dos 3 estados. Olha que interessante. As etapas pelas quais a humanidade passou ou passa em relação às suas concepções e valorizações da vida. Primeiro estado ele chama o estado teológico, em que as pessoas efetivamente creem piamente que tudo existe porque Deus quer. Os castigos, as doenças, as alegrias. Uma folha da árvore não cai se Deus não quiser. Isso é teológico? Teológico. Por favor, não é heresia, não estou criticando, estou querendo que vocês entendam esse pensamento kantiano. Depois, o segundo estado, dentro lá da lei dos 3 estados, ele fala um estado metafísico ou abstrato, que fica entre o teológico e o positivista. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, o ser humano ele quer crer, pegar para ver, mas ainda por trás ele tem essa coisa teológica, né? Deus está acima de tudo. Ok, isso é uma pedra. Deus quis que isso fosse uma pedra e não uma árvore, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, está entre o metafísico e o abstrato, as coisas acontecem. E o terceiro estado, aí sim, que ele coloca, o Comte coloca como o estado positivo. Essa etapa não se preocupa com os motivos ou propósitos das coisas, mas sim como acontecem. Não é? É o processo. É o processo. Interessante, pessoal. Eu tenho uma tendência muito, muito grande de aceitar essa teoria, né, do positivismo. Eu tenho uma crença muito grande na ciência. Muito grande na ciência. O conhecimento advém daí. O conhecimento é efêmero, temos dito. Né? O conhecimento é muito passageiro. E as pessoas, e nós estamos o tempo todo buscando esse conhecimento. Se assim não fosse, não existiria ciência, não existiria pesquisa, somente templos, somente igrejas, e vamos orar, vamos rezar para que essa pandemia acabe e que alguém, um sobrenatural, acabe com o vírus, etc, etc. Respeito, pessoal, respeito. Muito, muito. Mas conhecimento é tudo, conhecimento é poder. Tá bom?